Olá, como vai você? Neste vídeo vamos estar abordando um tema bem causticante. Vamos estar falando sobre recasamento ou segundo casamento. Aquele ou aquela que se divorcia pode se casar de novo? Sou o teólogo Rafael Cardoso, especializado em teologia sistemática. E como servo do Senhor, o servo do Senhor nunca pode cair em cima do muro. E passarei o entendimento que tive, analisando a fala de Cristo, baseado nos evangelhos. Sei que a posição que vou estar assumindo agora vai ser uma posição um tanto quanto para alguns radical, mas vou estar explicando à luz das Sagradas Escrituras o porquê desta posição. Sei também que alguns vão criticar, vão bater em cima e vão até dizer quem é ele para falar assim. Mas vou também mostrar que a fala nunca é minha. Como servo, vou sempre seguir as pisadas ou as pegadas do meu mestre, do meu Senhor, que é Jesus Cristo. Pois bem, uma certa feita, Jesus estava em um determinado lugar ensinando e um grupo de religiosos, fariseus, chegou até Jesus e perguntou a seguinte pergunta: é lícito, repudiar uma mulher por qualquer motivo? E Jesus Cristo ele foi bem peremptório, ele foi bem decisivo, E ele diz: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, ou homem e mulher, e os instruiu, por esse motivo que o homem deixaria seu pai e sua mãe, se uniria à sua esposa e se tornaria uma só carne. E ele foi bem incisivo. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem, não o separe o ser humano. Note bem que os religiosos compreenderam bem o que Jesus falou. E Jesus Cristo falou: o que Deus uniu, o homem não pode separar. E eles entenderam e compreenderam tão bem que eles foram adiante. Mas Moisés, que escreveu a lei, por que ele permitiu então o divórcio? Se o homem não pode separar, por que Moisés permitiu o divórcio? Jesus foi bem taxativo. Ele disse o seguinte, que por causa da dureza do coração do homem, Moisés permitiu a carta do divórcio. Ou seja, o coração do homem é duro. Há situações que são complexas, difíceis, complicadas, e fica difícil levar um casamento adiante. Por causa disto, Moisés permitiu a carta do divórcio. Mas Jesus ele foi um pouco mais além. O que ele disse? Eu vos afirmo, agora fala de Cristo, eu vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Note bem que o verbo está falando estará cometendo adultério. Dá uma situação de um ato contínuo. Parece que é uma coisa que sempre vai estar ocorrendo, independentemente do tempo. Vai estar cometendo adultério. Note bem que a fala de Jesus Cristo, quando ele disse para aqueles homens que o que Deus uniu não separa o homem, Jesus Cristo não estava legislando a partir da cultura. A cultura dizia uma coisa, mas ele estava legislando, melhor dizendo, a partir de uma ordem criacional. É uma ordem de Deus. O que Deus uniu, o homem não tem o poder de separar. Mas alguém vai dizer, então, e a cláusula de exceção de Mateus 19:9? Vamos ler novamente o que a Bíblia diz? Mateus 19, verso 9, diz assim: eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Interessante a fala de Jesus Cristo. Agora vamos para um outro texto, porque sem Bíblia a gente não faz teologia. Livro de Marcos, capítulo 10, verso 11 ao 12, bem como também você vai encontrar Lucas 16, 18, também falando sobre a mesma situação. Mas vamos ao livro de Marcos
10, 11 e 12. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outro, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Note bem que nem Marcos, e você vai poder estar analisando em Lucas, não há cláusula de exceção. Tanto Marcos, tanto Lucas, eles não colocam a dita cláusula de exceção que nós, hoje, nos tempos odiernos, utilizamos. Agora a pergunta que nós nos fazemos: por que não tem a cláusula de exceção em Marcos e nem tampouco no livro de Lucas? Note bem, Jesus Cristo diz nos 2 livros sinóticos de Marcos e Lucas: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. Ele diz categoricamente nestes livros. Por que em Mateus diz uma coisa e nos outros não dizem ou parecem omitir? Você já parou para pensar o porquê disto? E aí está o pulo do gato. Vamos usar esse termo, um senso comum. Públicos diferentes, explicações diferentes. Mateus ele fala para judeus e ele utiliza um termo familiar para eles. E que termo familiar para eles? O que nos é traduzido como imoralidade sexual, para eles foi traduzido como porneia, que para eles fazia todo sentido, que é diferente de moicheia. São termos gregos, não são sinônimos, são termos antagônicos ou diferentes. Porneia é uma coisa, moicheia é outra. E alguém vai te perguntar o que está querendo dizer com isto. Moicheia no grego significa adultério dentro de um casamento válido. Quando Jesus fala isso em Mateus 19:9, ele não usa o termo moicheia, ele usa o termo porneia, que significa porneia, imoralidade sexual ampla. Frequentemente, dá uma amplitude, frequentemente utilizada para uniões ilícitas, casamentos proibidos pela lei. Para o judeu, isso fazia toda a diferença, porque eles entendiam que os casamentos que eram proibidos pela lei, baseados lá em Levítico 18, eles entendiam o termo de porneia, que era imoralidade sexual. O que era imoralidade sexual? Para eles, o que eram casamentos proibidos pela lei? Relações de incesto, próprio termo, o texto de Levítico 18, verso 6, fala que um homem não deveria se chegar à parenta de sua carne para lhe descobrir a nudez, como a nudez do pai e da sua mãe, não descobrir a nudez da mulher do pai, e, entre outras, da irmã. Isso eram uniões consideradas ilícitas, imorais. Entre outras, também tem lá algumas coisas para não se deitar homem com homem ou mulher com mulher, podemos entender isso, algo ilícito, imoralidades sexuais, casamentos que Deus não considerava desde o princípio. Homem com animais, isso era coisas imorais. Isso sim é porneia. E o público de Mateus compreendia muito bem o que ele estava querendo dizer. Porneia, o termo de exceção, tem a ver com casamentos que Deus nunca considerou, já eram inválidos desde o início. Ou seja, casamentos do mesmo sexo, Deus nunca considerou. Não é casamento para Deus. Ou seja, relações parentais, Deus não considerava. Não era casamento, olhando ali em Levítico, a partir de Levítico 18. Casamentos ou uniões entre um ser humano e bestialidade, animais, não considerados como imoralidades sexuais. Então, porneia não é traição comum. E Mateus, ele deixa isso bem claro, no livro para os judeus, que eles entenderam o que Jesus estava querendo dizer com porneia. Algo que Marcos e Lucas não precisavam explicar para os gentios. Casamento é casamento, E ponto. Então, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Então, a pergunta que não quer calar: segundo casamento é pecado?
Sim, quando não há exceção da porneia, ao qual eu expliquei. Casamentos que Deus nunca considerou como tal. Nesse caso, o segundo casamento é chamado por Jesus de moicheia, ou seja, adultério contínuo. Alguns pais da igreja deram seu parecer a respeito do assunto, e não é apenas este teólogo humilde quem vos fala que tem esse parecer. Agostinho, por exemplo, de Hipona, ele dizia o seguinte: o segundo casamento é pecado, ainda que socialmente aceitável aos olhos de Jesus Cristo. Tomás de Aquino também dizia o seguinte: enquanto o cônjuge vive, qualquer nova união é contrária à lei divina. Já Lutero, ele flexibilizou um pouco. Ele admitiu o divórcio em casos extremos de adultério, porque ele entendeu que porneia teria a ver com adultério, ou abandono. A igreja de hoje, ela está legitimando, né, o divórcio e o segundo casamento, quando se usa a palavra mágica porneia. Mas o contexto de porneia para a igreja primitiva tinha uma outra conotação. Era entendida de um outro modo, né? Era entendida como uniões ilícitas que Deus não aprovava e, portanto, não era um casamento. Então, trazendo, né, à luz, fazendo uma exegese, uma hermenêutica séria, a fala de Jesus, ele diz peremptoriamente que segundo o casamento, a não ser em caso de porneia, é pecado. E alguém vai dizer, então não posso me separar? E Jesus não disse isso. Moisés ele até permitiu a carta de divórcio, se divorcie, mas não há uma permissão para um segundo casamento, a não ser nessas cláusulas de exceções. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Espero que você tenha entendido o vídeo. É duro, mas é bíblico.